Peixes de regiões frias conseguem controlar a quantidade de hemácias no sangue para facilitar a sua vida perante o congelamento da água. Eu sou Emílio Garcia e esse é o Notícias Científicas de hoje. Todas as informações trazidas aqui no Blabologia são baseadas em artigos científicos. Nós acreditamos que o método científico é uma das maneiras mais eficientes que a humanidade já inventou para entender os fenômenos que nos cercam. Nesse momento, o Blabologia segue então o que a ciência diz que é a melhor estratégia para a gente combater essa epidemia. O que os dados têm nos mostrado é que a quarentena e o isolamento social são a melhor atitude que a gente pode ter nesse momento. Então o Blabologia apoia a hashtag Fica em Casa. A gente entende que não são todas as pessoas que podem fazer isso, mas que se você tiver o privilégio, como eu tenho, porque o meu trabalho aqui com vocês, porque o meu trabalho como professor me permite, de ficar em casa, nós vamos conseguir ajudar as pessoas que não podem a fazerem o seu trabalho da melhor maneira possível, principalmente aos profissionais de saúde e àqueles que realizam atividades que não podem parar nesse momento, como por exemplo, atividades ligadas à alimentação das pessoas, à limpeza e entrega de água na casa das pessoas e de energia elétrica. Então, se você puder ficar em casa, você vai ajudar a gente como sociedade a achatar a curva de contaminação das pessoas, permitindo que o nosso sistema de saúde trate aquelas pessoas que precisam ser tratadas. Apesar da gente entender o momento que nós estamos passando, nós aqui no Blabologia tentamos mostrar para vocês como a natureza é maravilhosa e como a ciência nos ajuda a entender esse mundão que a gente vive. E o exemplo que eu vou trazer aqui para vocês hoje é de animais que vivem em ambientes extremos. Como a gente já discutiu em vídeos anteriores, a vida é muito mais fácil em temperaturas mais amenas. Isso acontece porque as proteínas do nosso corpo tendem a funcionar melhor em faixas de temperatura próximas a 30 a 35 graus Celsius. E esse padrão se mantém em muitas espécies de seres vivos. Tanto isso é verdade que a gente encontra mecanismos diferentes de manutenção de temperatura na natureza inteira. Um exemplo que eu posso trazer para vocês nesse sentido está ligado a ursos polares. Apesar de ursos polares viverem em áreas muito frias, a temperatura corporal dele tende a se manter perto de 36 graus Celsius. Isso acontece porque esse bicho tem adaptações a viver nesses ambientes. Eles se alimentam de animais com muita gordura corporal, eles consomem uma grande quantidade de calorias e transformam essas calorias em gordura no próprio corpo. Essa gordura funcionaria como um isolante térmico que limitaria a perda de calor do corpo do animal para o ambiente. Esse mesmo fenômeno de acúmulo de gordura é encontrado em mamíferos marinhos que também vão ter uma capa de gordura bem extensa, diminuindo a quantidade de calor que esses bichos perdem para a água. Outra adaptação que os ursos polares têm é que os pelos dele funcionam praticamente como fibras ópticas, que vão levar uma grande quantidade de luz que está chegando do sol em direção à pele do animal, fazendo com que essa energia eletromagnética esquente ainda mais o corpo do bicho, facilitando a manutenção de temperatura. Outras adaptações que a gente vê em ursos também, não no caso do urso polar, são adaptações de hibernação, em que o metabolismo do bicho cai para economizar energia e, consequentemente, sobreviver quando a temperatura do ambiente cai demais. O metabolismo do bicho cai, a temperatura corporal cai também e ele consegue sobreviver aos períodos mais frios do ano. Só que nem todos os animais são endotérmicos, ou seja, animais que produzem o próprio calor. Existem aqueles animais que são ectotérmicos e eles também podem viver em ambientes extremos de muito frio. Exemplos que a gente pode pegar são peixes que vivem no Ártico. Eles vivem em locais em que a temperatura da água varia de mais 1,5 a menos 1,8 graus. E além de problemas metabólicos, de funcionamento de enzimas e de funcionamento do corpo, um dos maiores problemas que esse tipo de bicho encontra está ligado ao congelamento da água. Como o corpo dos seres vivos ele é constituído de uma porcentagem muito grande de água, como por exemplo o nosso corpo é constituído de 70% de água, quando a gente fica numa temperatura muito baixa, essa água começa a congelar. E quando ela congela, além dos processos de funcionamento do corpo pararem de funcionar, ela pode causar um outro problema, que está ligado ao aumento do volume dessa substância quando ela cristaliza. Então, se vocês lembrarem, o volume do cubo de gelo é maior do que o volume de água líquida que você colocou na forminha. Essa é uma das razões, por exemplo, do gelo flutuar, porque a densidade dessa substância
congelada é menor do que a densidade da água que a gente está colocando esse gelo. Quando a água que está dentro da célula congela, ela também ocupa um volume maior do que o volume original. E esse aumento de volume pode causar o rompimento da membrana celular e a morte daquelas células e, consequentemente, a morte daqueles tecidos. O que é muito comum a gente encontrar na natureza é a produção de substâncias anticoagulantes no sangue de animais que vivem nessas situações. Então, se a gente pegar peixes dessas regiões do Ártico e analisar o sangue desses bichos, nós vamos encontrar essas proteínas que impedem o sangue de congelar. A grande questão que a gente encontra nesses casos é que, apesar do sangue não congelar, ele tende a ser mais viscoso nessas regiões do que em regiões mais quentes do planeta. E para resolver esse problema dessa alta viscosidade que atrapalha a movimentação desse sangue, a natureza, através da evolução de determinados mecanismos e da seleção desses mecanismos, criou alternativas que são extremamente interessantes. Os exemplos mais básicos são que, se eu comparar a quantidade de hemácias de peixes de regiões mais quentes, próximas ao Equador, com a quantidade de hemácias por litro de sangue de peixes mais dos polos, quanto mais para o polo eu estou indo, maior é a tendência de eu ter menos hemácias. Com menos hemácias, o sangue fica menos viscoso, sendo menos viscoso, ele circularia com maior facilidade. O problema disso é que eu tenho menos hemácias para carregar oxigênio e eu vou afetar o metabolismo desses bichos. Então existe uma tendência desses bichos terem um metabolismo mais lento. Um segundo fenômeno que os pesquisadores acharam é que eles descobriram uma espécie de peixe que não tem hemácias mais. Esse peixe sofreu uma mutação, e essa mutação fez com que o sangue dele não possuísse nem a hemácia e nem a hemoglobina que é comum em vertebrados para carregar oxigênio. Evolutivamente, para resolver esse problema de troca gasosa, o que esse peixe faz é que ele tem brânquias extremamente eficientes em fazer troca gasosa e ele também faz troca gasosa através da pele diretamente com os tecidos. Inicialmente, isso pareceu uma das soluções para esse problema de viscosidade que eu citei anteriormente. Mas alguns pesquisadores questionam essa hipótese, dizendo que para que esse sistema funcione, o peixe tem que ter muito mais vasos sanguíneos e tem que causar uma pressão sanguínea muito maior. Então que provavelmente isso tenha sido uma mutação não tão benéfica para a sobrevivência desse peixe. Nesse caso específico, a gente ainda não tem uma hipótese que seja mais aceita para sustentar essa discussão. Mas o exemplo mais interessante que eu tenho para trazer para vocês não é esse. Existe um peixe nessas regiões mais frias que ele consegue variar a quantidade de hemácias que ele tem dependendo da atividade que ele está fazendo ao longo do dia. Para provar isso, os pesquisadores retiraram esses peixes desses locais e levaram eles para o laboratório. No laboratório, eles colocaram os peixes em duas situações. Na primeira situação, a água em que o peixe estava inserido ficava bem paradinha e o peixe, consequentemente, ficava parado. E eles retiravam o sangue desse peixe parado. Na segunda situação, os pesquisadores colocaram os peixes em água em movimento que faziam com que esse peixe fizesse exercício e também tiraram o sangue desses animais. O que eles conseguiram perceber é que quando o peixe estava em repouso, 4% das células que eram encontradas no sangue desse bicho eram hemácias. Mas quando ele estava em movimento, 27% dessas células eram hemácias. Então o que os pesquisadores descobriram é que de alguma maneira esse peixe estava controlando a quantidade de hemácias que ele tinha no sangue. Quando ele estava em repouso, ele conseguia tirar essas hemácias porque daí o sangue fica menos viscoso e ele gasta menos energia para movimentar essas células pelo corpo. Quando ele estava em movimento, ele aumentava essa quantidade de hemácias para aumentar a oxigenação dos tecidos, apesar de aumentar o custo de movimentação desse líquido. Ao analisar o comportamento desses animais, os pesquisadores descobriram que esse tipo de controle permitia que a quantidade de oxigênio que chega nos músculos desse peixe fossem muito maiores, fazendo com que esses animais fossem muito mais ativos do que outros peixes equivalentes a eles. Mas como esse peixe faz para controlar a quantidade de hemácias? E isso está diretamente ligado ao baço desses animais. Quando o peixe está em repouso, o sangue passa pelo baço e o baço retém essas hemácias. Assim que esse peixe começa a se movimentar, os músculos do peixe apertam o baço e liberam essas células na corrente sanguínea,
fazendo com que a quantidade de hemácias aumente. Assim que o peixe fica em repouso de novo, o baço volta a reter essas células, fazendo com que a viscosidade do sangue diminua e ele economize energia. É isso! Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Além disso, pega o link que está aqui em cima e manda para alguém que você goste. Até a próxima, um abraço!